Olá, estamos em mais um episódio do nosso podcast aqui do DP Results, da comunidade DP Fora da Caixa. Então, eu, José Zaga, estou recebendo aqui Edna Mesquita. Vamos falar um pouco de desenvolvimento humano. Então, estamos nos reencontrando em um podcast, né, Edna? É verdade, Zago. É uma felicidade para mim participar novamente com você e principalmente nesse congresso maravilhoso que é do DP Results, que somos apaixonados. Isso, perfeito. Então, nós estamos aí... Eu já estou no 3º ano de DP Results, então mais um ano com a estrutura aqui maravilhosa. E Edna, agora nesse episódio aí a gente vai falar de desenvolvimento humano. Então ninguém melhor, né, do que você para estar aí trazendo experiência, falando um pouco sobre o tema. E eu queria entender uma pergunta já inicial. Qual que é o papel ou a importância do desenvolvimento humano na retenção de talentos nas nossas organizações? Olha, eu achei importante essa pergunta porque nós, RHs, precisamos estar muito atentos ao cenário. E as pessoas que se desenvolvem, elas conseguem fazer com que a empresa consiga crescer, ter a perenidade do negócio, através do desenvolvimento humano assertivo, com uma trilha de carreira personalizada para que isso aconteça. Porque você não pode tentar desenvolver as pessoas com as mesmas ferramentas que você faz para uma linha de liderança ou uma linha de coordenação. Você precisa desenhar um desenvolvimento específico, fazer uma trilha de carreira para cada área específica para que a empresa consiga prosperar. Entendi. Edna, e essa trilha de carreira hoje está sendo se falado muito em trilha de carreira dentro das organizações. Como que a empresa, um exemplo, uma empresa não tem o desenvolvimento humano, uma área implantada dentro da instituição. O que ela precisa ali, primeiramente, entender para não queimar na largada numa implantação de um setor? O que ela precisa estruturar primeiramente para se ter um desenvolvimento humano eficaz e que contribua aí para os resultados, tanto das empresas quanto aí para a carreira do colaborador dentro da organização? Perfeito. A assertividade para você construir algo para empresas que ainda não têm. Eu falo que nessa geração que nós estamos, ficou muito mais fácil. Primeiramente, fazer o levantamento de necessidades contínuo. Você não pode construir nada sem ouvir as dores, porque é através das dores que você vai buscar a solução. Onde estão os problemas? E você não precisa ir muito longe, é só ouvir o seu time, ouvir os líderes, ouvir a equipe, onde eles precisam desenvolver, porque você tem o sentimento, mas às vezes você vê no resultado que o que você precisa aprofundar é muito maior. Então, você consegue fazer bons levantamentos. Hoje, com a IA, inteligência artificial, você consegue fazer um bom prompt, né? Uma boa linha do que você deseja para cada área. Ele vai te dar um direcionamento que você precisa fazer. Você pode, quer agilizar ainda mais esse processo, para quem ainda não começou, você vai lá num dos IAs, dos GPTs, posso falar o nome? Pode, fica à vontade. Pode ir no Gama, no Gemini, você vai e consegue buscar. Através de um bom prompt, você consegue desenvolver uma trilha de carreira para qual área você joga. Em menos de 30 segundos, você tem uma apresentação completa. Isso tudo através... E é gratuito, você consegue fazer isso. E aí, você consegue pegar e aperfeiçoar dentro das suas dores. Coloca os principais pontos específicos e você vai construindo. O que eu preciso? Eu preciso de um vídeo vai sobre customizando, isso. né? Exatamente. Eu preciso de um vídeo sobre isso. Eu preciso de pegar depoimentos sobre aquilo. Eu preciso de um professor que vai desenvolver aquela determinada competência. E aí, sim, você consegue começar a construir uma trilha assertiva para determinada área. Então, você consegue fazer com muita rapidez. Antes, era mais difícil. Hoje, é muito rápido. Facilitou, né? Facilitou demais. Facilitou e a gente consegue customizar, igual você falou.
ele vai sair um padrão, né? Mas a gente consegue customizar para o nosso cargo, ou a nossa instituição, ou o nosso setor, para ficar mais assertivo dentro das nossas organizações. Exatamente. Você precisa saber o que você deseja. Você precisa estudar, se capacitar. Quais são as minhas dores? Quais as minhas dores? Qual a metodologia que você gostaria de aplicar? Como seria? Porque ele vai te ajudar. Eu sempre falo que hoje a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Não vai ser substituído as pessoas, mas sim aquelas pessoas que não sabem gerir, não sabem realmente realizar. A tecnologia, a inteligência artificial é um grande aliado do profissional de RH, né? Eu penso muito nisso. Uso muito inteligência artificial no meu dia a dia. Eu atuo muito bem na área de departamento pessoal mesmo, então, às vezes eu tenho uma convenção anterior, uma convenção nova, eu subo as duas lá e peço ele para fazer quais as novidades em relação à anterior, o que deixou de existir em relação à nova entre a anterior, e vai me trazendo, além de fazer a leitura também na íntegra, né? Mas aí vai conseguindo, às vezes, trazer coisas que os nossos olhos viciados em leitura não vai conseguir nos ajudar. Exatamente. E eu acho que toda a área e o desenvolvimento humano também se especializando, e a gente só vai, é igual bicicleta. Ah, mas é difícil, eu não sei, mas se você não vai saber mesmo, se você não pegar nem para abrir. Exatamente. Primeiro abre, como que é uma inteligência, depois escreve alguma coisinha, cada dia você vai mudando, vai colocando uma palavra a mais, né? Então isso vai nos ajudando. E para a visão do colaborador, então eu tenho um colaborador que já está na empresa, e ele, ou aquele colaborador que entrou agora, e ele sabe que tem uma trilha de carreira, um desenvolvimento que ele pode ingressar dentro da empresa. Qual que é a visão dele, onde ele entra numa instituição, sabe que tem uma trilha de carreira, ele tem uma visão bem positiva em relação às que não têm uma trilha clara de carreira, né, onde ele pode chegar, o que ele pode trilhar para conseguir um objetivo dentro da organização? Sim. Você consegue observar realmente aqueles que gostam mais de se aperfeiçoar, de estudar, de se capacitar, e você observa aqueles que às vezes têm um pouquinho mais de resistência. E na ambientação, no onboarding, é o momento mais importante que você tem, que você consegue realmente mostrar as trilhas, e você consegue mostrar que ele pode crescer, sair de um plano A para um plano B, ou sair de um plano B para o plano A, através do seu autodesenvolvimento. Então, um dos pontos importantes que eu gosto de reforçar, principalmente quando a pessoa está entrando, ela, na nossa empresa, ela tem 1 hora por dia, durante 3 meses, para se autodesenvolver, dentro do horário de trabalho. Então, ele pode, dentro do horário de trabalho, tirar 1 hora para se capacitar. Nós temos uma trilha de carreira, chama Primeiros Passos. Essa trilha de carreira, ela tem alguns básicos que da política da organização, que é cultura, governança. Depois tem os pontos principais. Hoje nós colocamos na nossa trilha mais recente, a administração financeira, que as pessoas precisam muito, então é obrigatório fazer administração financeira. Tem a parte do atendimento, que todos nós temos que atender, independente, né? Todos nós somos vendedores, todos nós atendemos pessoas, todos nós atendemos... Atividade fim é o atendimento ali, né? Exatamente. E depois você tem algumas áreas mais específicas direcionadas para a área da pessoa. Então, essa 1 hora, ela faz muita diferença, porque ele não tem desculpa, porque ele não tem, eu não tenho tempo. Tem aqueles que acham tempo. Tem aqueles então que ele tem até, tempo. A depender da jornada, ele tem 5 horas semanais que ele pode usar da jornada de trabalho dele para fazer essa trilha, para se aperfeiçoar, né? Exatamente, porque para a empresa crescer, precisamos ter pessoas capacitadas, e a empresa entende isso. Nosso CEO, o Flávio, ele fala: eu preciso de pessoas capacitadas, não importa se é 1 hora do horário de trabalho, o gerente precisa entender, porque às vezes tem aquela questão, mas com tanta demanda, né? Mas tem a política, tem a governança, e eles precisam seguir o que é direcionado. Então, e todo mundo ganha, a empresa ganha, os colaboradores ganham. Perfeito. Edna, você falou num ponto de trilha, de desenvolvimento, que é a educação financeira. E hoje nós estamos com um assunto muito quente, desde maio desse ano, que é o crédito consignado, que acaba querendo ou não, é uma realidade
queira o DP, queira a empresa sim ou não, está acontecendo, né? Nós temos indicadores onde eu trabalho que em maio foram 400 contratos, em junho foi para 500, em julho virou 900, em agosto virou 1.500, e em setembro, que saiu as informações, já virou 2.400 contratos. Nós temos quase 10 mil colaboradores. Qual que é a importância dessa educação financeira para a conscientização dos nossos empregados nessa trilha que você mencionou? Então, um dos primeiros pontos é você fazer uma autoanálise em relação ao que você ganha. Porque você precisa controlar o seu impulso. Isso. Às vezes, o colaborador, ele entra e ele já começa a fazer um certo compromisso com o salário antes mesmo de ganhar. E ele não vai virando uma bola de neve. Então, o que ele precisa fazer? Se planejar. Hoje existem agendas maravilhosas que ele consegue controlar. No chat mesmo, você vai colocando, gastei R$10 com isso, gastei R$5 com isso. Quando você vê, você gastou R$500 no mês com coisa supérflua. E aí ele pode administrar essas questões fazendo um investimento. Ao invés de comprar aquilo, eu preciso mesmo. Eu preciso realmente fazer esse gasto. Né? O impulso faz com que a pessoa comece a fazer créditos. Aí ele faz um empréstimo, foi fácil. Aí ele consegue, o segundo empréstimo é fácil. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Muito fácil. E aí depois ele consegue de outras formas em outro banco. E ele vai se comprometendo, porque nós precisamos fazer a dedução dos empréstimos realizados através da folha. Isso. E ele vai receber um líquido baixo e aí ele já se comprometeu. Então, a orientação que todos os RHs precisam fazer, quando ele estiver entrando, já essa educação financeira precisa ser realizada e fazer uma educação com todos os gerentes de loja. Nós temos redes, temos 30 lojas e nós fazemos online e presencial. Estamos reforçando sobre essas questões com várias dicas, passando várias informações mensais, semanais, para que eles consigam ficar atentos a essa questão dos investimentos, porque ele precisa investir para o futuro dele. Isso. Ele não pode entrar numa bola de neve, porque você sabe que o índice de pessoas endividadas é gigantesco. Muito grande. E se a empresa não consegue administrar, a empresa é muito impactada, porque você tem um time menos engajado, você tem pessoas que ficam tristes porque recebeu, mas já está quase todo comprometido. Então, é um trabalho de formiguinha e tem que começar na entrada do colaborador, porque o que já estão dentro da empresa, eles já devem estar trabalhando, ou devem ter trabalhado a educação financeira do time. Justamente. E causa uma sensação de que eu estou ganhando pouco. Por quê? Ele já comprometeu a renda ali em até 35%. Então, exatamente, além dos descontos que já tem, né, em imposto de renda, INSS, convênios internos, só que ele esquece que aquele dinheiro ele já usou. E aí vai o sentimento, nossa, eu estou recebendo pouco. Não é que está recebendo pouco. E aí vai causar esse problema, baixa produtividade, aumento do turnover, qualquer R$100 a mais na concorrente, ele já acha que vai resolver a vida dele e não vai, né? Exatamente. Então, muito importante ver que a Flávios está pensando nisso, já vem pensando nisso para quem está e também está reforçando para quem está entrando, porque de fato é um fator ali preponderante no engajamento e na manutenção dos nossos profissionais, né, o Edna? Porque assim, um profissional desmotivado, a empresa vai sofrer muito, porque é quase que uma mão de obra que não vai estar ali disponível para a instituição. Exatamente. E um ponto muito importante a todos, independente do nível hierárquico, é fazer essas orientações em casa, para os filhos, para os amigos, porque nós precisamos de pessoas com mais empatia, de olhar o outro, de sentir a dor do outro, porque é uma realidade delicada. Nós que somos da área sabemos o quanto é difícil quando nós vamos divulgar uma vaga e vem um colaborador, um candidato e fala assim: eu não quero ser contratado efetivo CLT, eu quero PJ, porque eu estou com muitos empréstimos e não tem como se pagar, se eu for uma pessoa CLT,
eu vou perder todo o meu salário através de um desconto. Isso. E aí o que você faz? Você não pode contratar aquele profissional porque você é uma empresa legalista e você precisa entrar em todas as regras da CLT. Então ele não pode entrar. A gente não consegue fechar a vaga muitas vezes porque nós não podemos contratar PJ. Você sabe que essa regulamentação ela é muito rígida. E perde a oportunidade do profissional crescer dentro da organização, porque ele vai entrar, pode ganhar mais, e ele abdica de alguns, momentaneamente, de um benefício que vai prejudicar o futuro dele. Perfeito. Da mesma forma, quando ele consegue também uma bolsa família, né? Porque você sabe que tem muitas pessoas, né, que já têm a bolsa e também não querem entrar no mercado de trabalho porque podem perder. Entendi. Edna, é muito interessante essa nossa conversa sobre o endividamento, né? Eu acho que é um dos pontos, eu acho que dentro de uma trilha quase que é uma dor de todas as organizações e eu penso que é um tema que se fosse se falar qual obrigatório, eu acho que esse seria um deles, né? Seria obrigatório. Mas falando em trilha de aprendizagem, eu como leigo na área, né, e alguns colegas que estão nos assistindo também, a trilha, ela se desenha por cargo, por escolaridade, por gerência, como que funciona? Então, a nossa trilha, ela vai muito por cargo e atividade fim. Então, você tem que personalizar. Por exemplo, eu vou pegar uma área de vendas. Eu coloco as trilhas de desenvolvimento de vendedores, as técnicas. Depois, eu pego trilhas com os fornecedores, Nike, Mizuno, ASICS, eles mandam material, eu coloco na trilha deles e eles têm que fazer as atividades, porque quando eles entram para vender, eles precisam conhecer características, benefícios e tudo, então ele já entra, nesse período ele já consegue absorver. Mudando de vendedor, eu vou pegar um gerente de área. Então, tem a trilha que é direcionada à liderança. Então, nós vamos trabalhar sobre avaliação de desempenho, feedbacks assertivos, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, entre outros, que é direcionado a uma área muito específica. Se for da área nossa, RH, ADP, é importantíssimo na trilha de carreira ter congressos para se atualizar, onde ele se inspira, buscar também a oportunidade para que ele possa personalizar o PDI dele. Porque o Plano de Desenvolvimento Individual não é só o gestor quem faz, o PDI é a pessoa. Isso. Plano de Desenvolvimento Individual. Então, dela, né? Exatamente. Ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe onde ela tem que chegar. Então nós damos as caixinhas, mas ela também precisa personalizar o seu PDI. Perfeito. E quando a gente fala de trilha, né, de carreira, toda essa parte dessa educacional dentro das empresas, qual que é a importância? Aí eu vou trazer um pouco para a área onde eu trabalho, que a gente tem a integração ou o onboard. Qual que é a importância da integração e o onboard dentro da trilha de carreira do colaborador? O que ele precisa, ou o que precisa conter ali dentro do onboard, do processo de integração dele dentro da instituição, para ele ter uma clareza sobre trilha de carreira, sobre aonde ele pode chegar ali na hora que ele está ingressando na Flavos mesmo. Tá. Olha, nossa trilha, ela primeiramente tem a parte de governança, a parte ética, isso, a parte de cultura da organização. Como os processos, o que pode ser realizado, nós chamamos PO, aí são os procedimentos operacionais da empresa. Todas as áreas têm seus procedimentos operacionais específicos. Depois, ele vem com os direcionamentos técnicos, os direcionamentos comportamentais e os direcionamentos de potenciais, para que ele possa realmente atingir todos os objetivos. Então, nós vamos apresentando, em média, nosso onboard, ele fica em torno de 3 dias. Ele é extenso.
tem o primeiro dia só de processos, depois ele vem um pouco mais da linha técnica e depois a parte prática. Então nós sempre fazemos isso para justamente reduzir turnover, e esse é um ponto importante. Então você tem que colocar tudo que a empresa pede, resguarda, descrição de cargo detalhado, o que precisa fazer, o que é de responsabilidade do cargo, porque tem pessoas que entram no cargo e não sabem nem o que ele vai fazer em detalhe. Não, mas eu não sabia que era para mim realizar essa atividade. Ninguém nunca me falou. Ninguém muito me falou. Então, o plano de cargo e salário, né, que está direcionado em relação à pontuação do cargo, olha, o seu cargo é assim, o seu cargo é específico, ele precisa de fazer essas atividades. Porque quando nós divulgamos uma vaga e fazemos a entrevista, a gente fala, mas não fala um todo. Por isso que é importante a pergunta dos dois lados. Tanto o colaborador que está entrando dentro da organização, quanto a empresa também fazer os questionamentos assertivos. E aí sim, você consegue falar, esses aqui são obrigatórios, esse aqui você pode customizar, e você tem as trilhas abertas. Eu não travo as trilhas na empresa. Se você está em uma área, a sua trilha é essa, mas você tem a oportunidade de se desenvolver para coordenador, de se desenvolver para a parte de liderança gerencial, porque eu não travo as trilhas, eles podem navegar nas trilhas, eles fazem a inscrição e conseguem. É correto falar, então, que eu tenho algumas obrigatórias e as opcionais, que é onde ele pode navegar. Exatamente. Além do que já é previsto. Exatamente. Que aí ele pode ser, aí ele já pode navegar já pensando em uma futura carreira dentro da instituição, um cargo ali que ele tenha uma vocação, que ele consiga falar, não, eu espero que daqui 1 ano ou 2 eu já esteja nesse cargo. Mas para chegar nesse cargo, eu tenho igual a gente fala, eu tenho uma trilha a se percorrer. E pré-requisitos. Quando nós divulgamos, eu estou contratando gerentes para a empresa, com certeza a oportunidade vai vir interna. Dificilmente eu vou buscar alguém externo. E a primeira coisa que eu vou olhar é quais são os cursos que ele desenvolveu para a liderança, quais são os cursos que ele desenvolveu para aquela área, quais são as competências técnicas, competências comportamentais que ele tem para assumir aquele desafio. Aí, a partir desse momento, eu consigo sim saber que ele está apto a participar e passar para a última etapa, que são as últimas etapas de entrevistas. E aí, ele é promovido. Hoje nós temos um diretor que assumiu recentemente, ele era estoquista, depois ele passou para a área de compras, depois ele, através do desenvolvimento, fez sua faculdade, fez sua formação dentro do seu próprio PDI, o PDI direcionado pela empresa, e nós íamos abrir uma oportunidade para o mercado e pensamos, eu falei, não, vamos abrir interno, nós temos pessoas competentes aqui. E nós tivemos a oportunidade de ter um diretor que veio da área do estoque da empresa e é um diretor comercial da nossa organização. Então ele já conhece toda a área, né? Então é isso que é importante, né? Em vez de eu buscar fora, eu não tenho uma pessoa que já está capacitada, conhece importante no ramo de atuação, desde o estoque até a parte fim, né? Que é a vendas, que é a comercial ali, é importantíssimo. Exatamente. É interessante e até traz a importância de uma trilha de aprendizagem ou de desenvolvimento ali dentro da organização. Exatamente. Eu não contrato nenhum gerente de loja que não passou por linha de vendas. Ele é vendedor, depois ele vai como subgerente, ele fica ativado, depois ele vai para subgerente, fazendo seu desenvolvimento, depois ele vira gerente de loja. Eu não contrato um externo para direcionar as nossas lojas, porque ele não conhece a essência da organização. Então, por isso nós fazemos. Eu estou com, inclusive, um gerente hoje aqui de Belo Horizonte, porque nós abrimos outras lojas lá e queremos ampliar mais a expansão. E ele entrou como vendedor, ele foi como subgerente, ele virou gerente de uma forma mais rápida. Porque eu levei um gerente daqui para ficar lá durante 6 meses, para pegar a cultura, a essência. E esse nosso gerente voltou e deixou a essência com ele. Agora ele veio para conhecer todas as nossas operações, todas as nossas lojas e ficar imerso na cultura da organização para pegar ainda mais esse jeito de ser Flávios. Perfeito, Edna. Eu acho assim que neste episódio do podcast, um podcast aí do DP Results, da comunidade DP Fora da Caixa, essa parte de desenvolvimento humano, de trilha de carreira, vai agregar tanto para mim aqui que estou conduzindo com você, tanto para quem está nos assistindo. Então, agradeço imensamente a sua presença, sua contribuição.
a disponibilização desse tempo seu que é precioso, de ensinar esse conhecimento para a gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer em nome aí do DP Results, em nome da comunidade DP Fora da Caixa e até em nome aí de José Zago também, que estou conduzindo aqui, e agradeço aí a sua participação. Que legal, muito obrigada. Eu super agradeço também e quero reforçar que hoje no Congresso eu estou com 5 da minha área de DP e 1 da área de RH e eu, participando, porque o desenvolvimento ele acontece através do investimento. Então todos os gerentes precisam estar atentos a isso e às atualizações que não podem deixar passar. Parabéns. Perfeito. E obrigada mais uma vez. Perfeito, obrigada. E obrigada aí por acompanhar mais um episódio do DP Fora da Caixa, aqui no DP Results e da comunidade DP Fora da Caixa. Até mais.